na carta de Tiago, estamos caminhando na carta de Tiago, já estamos no capítulo 5. Daqui a pouco nós terminamos a carta de Tiago. Estamos no capítulo 5, faltam três pericos, hoje uma delas, e depois mais duas delas, termina o capítulo 5 da carta de Tiago. Capítulo 5, verso de 1 a 6. Vamos ler alternadamente. Atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras, que vos advirão. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmo, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Espera aí, deixa eu me achar aqui. Eu estou no 3, certo? Então vamos lá, deixa eu me achar aqui de novo. Vou ler o 3 de novo. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a vossa ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Essa é a primeira parte do capítulo 5. Essa primeira parte do capítulo 5, que nós estamos estudando hoje, ela é uma continuação do capítulo 4, que nós já trabalhamos há alguns domingos atrás, e do verso 13 até o verso 17. Então, nós vamos fazer menção no capítulo 4, dos versos 13 a 17, como uma das partes do primeiro ponto da nossa mensagem de hoje. Então, meus amados irmãos, essas exortações de Tiago, neste texto em que nós acabamos de ler, ela tem um tema único, ela tem um tema que leva aqueles seus leitores a pensarem sobre a perspectiva de vida que vivia a igreja naquele período. Como a igreja do Senhor vivia naquele período? Esta, então, é a perspectiva. Proibindo, então, nesse texto, Tiago, a situação, é isso, desse povo, ele está aqui proibindo uma atitude arrogante. Ele está proibindo aqueles irmãos ou aqueles crentes a terem vanglória, a se vangloriar por aquilo que eles possuíam e deixando de levar em conta a transitoriedade da vida. Isso tem sido tão claro e tão evidente nos nossos dias, que também temos visto constantemente pessoas pensando no aqui e agora e esquecendo que essa vida ela é muito passageira. Por isso nós vamos citar o capítulo 4, verso 13 a 17. Assim, então, Tiago diz no capítulo 4, de 13 a 17, dizendo que lá no capítulo 4, no verso 13 a 17, aquele povo, aqueles irmãos ainda têm uma chance. E, portanto, ele chama a atenção dizendo assim: atendei agora vós que dizeis hoje ou amanhã nós vamos fazer isso ou aquilo. Ele está dizendo para aqueles amados irmãos que eles deveriam tomar cuidado com a mudança repentina da sua vida. A sua vida poderia mudar rapidamente. Já no capítulo 5, de 1 a 6, Tiago pronuncia
não mais, agora ele não está mais avisando do que poderia acontecer, dizendo a eles que eles teriam uma chance de se corrigir, dizendo a eles que eles teriam uma chance de dizer para Deus, ou falar com Deus, antes de tomar qualquer atitude. Agora Tiago está dizendo para ele, o tempo passou, e vocês não têm mais nenhuma condição de falar mais com Deus, ou de pedir perdão para Deus, portanto, eu anuncio a vocês uma sentença. Tiago, então, nessa perícope, ele anuncia uma sentença de julgamento sobre os ricos, sobre os opressores, pelo fato deles estar vivendo uma vida egocêntrica, uma vida cheia de luxo, uma vida que não levava em consideração os últimos dias. E para os leitores dessas epístolas, parece-me que eles tinham uma ideia de que Jesus voltaria a qualquer momento, assim como nos dias de hoje. Nós temos uma ideia de que Jesus pode voltar a qualquer momento, mas as pessoas estão vivendo nem aí para a volta do Senhor Jesus. Esses dias, então, estão caminhando rapidamente para o clímax, estão caminhando rapidamente para o fim. Esses dias vão se acabar rapidamente como o terrível e grande dia do julgamento do Senhor. E é isso que Tiago, então, fala para nós, que esse dia está caminhando rapidamente para o dia em que o Senhor há de voltar. E no dia que o Senhor voltar, a sentença já está lavrada. Por outro lado, meus amados irmãos, os cristãos devem, segundo esse texto, essa perícope que nós acabamos de ler, os cristãos devem exercer a paciência, esperar com paciência em Deus até o fim desses dias, devendo permanecer inabaláveis. Por quê? Porque as opressões, elas são muitas. As opressões, elas virão de todos os lados. A maior opressão que nós sofremos, meus amados irmãos, não é tanto do mundo lá fora, porque do mundo lá fora parece que nós criamos já uma certa resistência pela antipatia deles contra nós. O pior é quando nós sofremos resistência dentro da própria igreja. Portanto, ele diz àqueles irmãos, permaneçam firmes e inabaláveis em sua fé, assim, à medida que essas provações aparecem. Ele vai dizendo isso no capítulo 5, discorrendo do verso 7 ao verso 11, e depois do verso 12 até o final, no verso 20, para falar sobre a condenação de Deus. Então, nós precisamos, meus amados irmãos, entender o que é que Deus condena. Nesse texto, o que é que Deus condena? Em primeiro lugar, nós vamos destacar que Deus condena a arrogância. Não é isso que está aí em primeiro lugar? Deus condena a arrogância. Deus condena também a insensatez daqueles que viviam dessa forma. Portanto, os versos vão dizendo para nós, do 13, voltando ao capítulo 4, eu quero que os irmãos fiquem atentos aí nas suas Bíblias. Eu vou citar do 4 a 17, do 5 a 6, para a gente entender o que Tiago está dizendo àqueles irmãos através dessa carta. Todos que julgam e que se presumem que podem alguma coisa, ele está dizendo assim, todas as pessoas que batem no peito e que se dizem eu posso. E se eu posso, eu posso. Não é assim? Se eu posso, eu posso. Então, Tiago está dizendo, vocês são arrogantes. Vocês são arrogantes. Vocês são presunçosos. Vocês são cheios de si. E vocês querem ser mais do que os... Vocês conhecem alguém assim que quer ser mais que os outros? Não, claro que não, não existe, não é verdade? Existe, sim ou não? Sim, você tem que falar, sim, existe. Então, meus amados irmãos, esse texto do 4 ao 7 e do 5, de 1 a 6, começa sempre com uma palavra repetida. O capítulo 4, verso 13, começa com a palavra atendei agora. E quando nós vamos para o capítulo 5, o que ele diz? De novo, atendei agora. E aí ele começa a dizer aos ricos o que há de acontecer com eles. Portanto, sempre ligado aqui ao texto, a arrogância ou de possuir riquezas. Ele não condena a riqueza, ele condena a arrogância daqueles que possuem as riquezas. Esse texto, ele não especifica
mas ele nos leva, ele nos induz, ele nos direciona a pensar que Tiago está falando de pessoas que têm posses, é ou não é verdade? Portanto, ele usa o nome aqui de ricos. E uma pessoa que é rica é uma pessoa que tem posses, que tem dinheiro, que tem bufunfa, é assim? Ou não? Portanto, pessoas que fazem planos de viagem, pessoas que têm a intenção de obter lucros, pessoas que, segundo esse texto, então, estão aí no mundo, mas deixam os valores de Deus em troca dos valores deste mundo e de um estilo de vida completamente apático ao ensino da palavra de Deus. Entretanto, meus amados irmãos, nós aprendemos ontem aqui na palavra do pastor Leandro, não é isso? Que em primeiro lugar nós devemos fazer o quê? Pensar no outro. Quando nós pensamos em nós mesmos, nós nos tornamos arrogantes. Nós vamos beirar a insensatez. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Portanto, meus amados irmãos, ele está aqui dizendo aos ricos, condenando aqui as suas atitudes, exortando a mudar de atitude, a mudar de comportamento. Portanto, não é a riqueza deles que Tiago critica, mas a forma de vida, ou seja, aquela arrogância jactanciosa, aquele desejo de ter cada vez mais. E isso sugere, então, que esses homens eram homens de negócios. Portanto, o verso 13 diz, atendei agora, ou seja, vós que dizeis, e Tiago está dizendo àqueles homens de negócio que eles eram muito confiantes e muito deliberados, e que eles decidiam onde eles vão, onde eles iriam, e também o tempo que vão permanecer, e tem absoluta certeza de que eles vão e que terão lucros naquilo que eles se propõem fazer. Portanto, meus amados irmãos, os historiadores nos indicam que no primeiro século foi um período de uma atividade comercial muito intensa, e os crentes não deixaram de estar envolvidos nesse período de grande abundância, não é assim? E de muitas prosperidades. Eles estavam, então, envolvidos em vários tipos de negócios, em vários tipos de comércios. E é exatamente isso que Tiago está dizendo aqui, ou está condenando, porque esse envolvimento nos negócios seculares, o que faz com a pessoa? O envolvimento nos negócios seculares afasta a pessoa de Deus. Por mais que a pessoa diga, não, mas eu sou crente, mas você nunca vê ele num culto público, você nunca vê ele numa reunião, você nunca vê ele fazendo nada para abençoar o reino de Deus. Portanto, esses crentes, segundo Tiago, eles estavam envolvidos nessas idas e vindas por razões apenas comerciais. Portanto, ele diz aqui que esses dias em que eles passavam fora, eles passavam pensando apenas em obter os seus lucros. Entretanto, não é o desejo do lucro, mas sim a falta de preocupação com as coisas de Deus. E ele começa dizendo, olha, cuidado, a nossa vida é muito vulnerável. Vocês podem até fazer planos, mas há um fator que vocês devem levar em consideração, um fator fundamental, que é a vossa natureza. Ela é insubstancial e ela é transitória, ela pode acabar a qualquer momento. Para pessoas como estas pessoas, planejar obter lucro, ele está dizendo no verso 14, é tolice, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Então ele faz essa pergunta, o que é a vossa vida? E assim a resposta a essa pergunta é dada na última parte do versículo, onde a vida é comparada a uma neblina. A vida também pode ser comparada com um vapor. Tiago, é óbvio, pretende aqui enfatizar a duração extremamente curta da nossa vida, uma enfermidade, uma morte acidental, ou até mesmo a própria volta de Cristo
poderia abreviar a vida daqueles irmãos, assim como o sol, ao nascer pela manhã, dissipa a neblina, e a neblina deixa de existir, e ela se desfaz, ela desaparece, assim é a vida do homem. Assim, então, meus amados irmãos, ele fala que a vida do homem é como uma fumaça, passa rapidamente, como diz o Salmo 90, e nós voamos. Não te glories do dia de amanhã, disse o Senhor Jesus Cristo, porque o dia de amanhã trará à luz os seus próprios cuidados. E advertindo o homem, ele disse, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Lucas capítulo 12, a partir dos versos 15. Em vez disso, nossa confiança, meus amados irmãos, e a nossa esperança. Nossa confiança e a nossa esperança deve se restringir à vontade do Senhor. A vontade do Senhor nós já sabemos, é uma vontade boa, perfeita, agradável. Então todo cristão deve encarar a sua própria vida, os seus planos específicos, sempre no centro da vontade de Deus. Assim, meus amados irmãos, se deu com o apóstolo Paulo, sempre expressando frequentemente a sua submissão ao Senhor nosso Deus em todos os seus planos. E aqui Tiago, então, incentiva, meus amados irmãos, quando eles tiverem planos de fazer alguma coisa, sempre lembre de dizer, se o Senhor quiser, não só faremos isso ou aquilo, mas faremos muitas outras coisas. O que Tiago, então, deseja, meus amados irmãos, é que nós levemos em consideração, com sinceridade, que Deus tem controle de toda a nossa vida, e quando nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, Ele vai nos abençoar de uma forma extraordinária, que nós não vamos precisar nos preocupar com tanta coisa assim. Portanto, ele diz no Salmo 127, o que adianta o homem levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Tiago mostra, no verso 16 do capítulo 4, ele mostra para nós, em não levar Deus em conta, o que fazemos pode ser um grande prejuízo para nós. Portanto, esse é o primeiro ponto. A nossa arrogância, o nosso orgulho, a nossa jactância, esse sentimento de autoconfiança, deve, meus amados irmãos, levar em consideração que quando nós agimos assim, nós estamos tomando o lugar de Deus na nossa vida. Cuidado. Tiago conclui aqui no verso 17, dizendo, no capítulo 4, aquele servo que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, fez segundo, verso 12, 47, do Lucas, capítulo 12, 47. Aquele servo que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou e nem fez segundo a sua vontade, esse será punido com muitos açoites. Portanto, meus amados irmãos, fica claro para nós aqui no texto que Deus conhece cada um de nós. Ele conhece e sonda os nossos corações. Ele sabe da nossa arrogância, da nossa petulância e da nossa insensatez. Mas, em segundo lugar, também ele destaca para nós, meus amados irmãos, que nós devemos tomar cuidado. Além de tomarmos cuidado para não sermos pessoas arrogantes, para não sermos pessoas insensatas, ele diz cuidado, porque Deus tem te dado alguns valores, Deus tem te dado alguns bens. Como você tem usado esses bens? Portanto, Deus condena o mau uso das riquezas. Ele faz isso aqui no capítulo 5, dos versos de 1 a 6. Essa acusação, meus amados irmãos, é para anunciar a condenação de Deus. Atendei, agora, ricos, considerai, lamentando por causa das vossas o quê? Põe o texto para nós, fazendo um favor, filho. Das nossas o quê? Das vossas o quê? Desventura.
desventuras. Ué, mas por que desventura? Eles não estavam tranquilos, saindo, negociando, ganhando dinheiro, fazendo e acontecendo? Por que agora vêm as desventuras? Por causa das vossas desventuras, ou que vos sobrevirão. Sobrevirão sobre vocês dias difíceis. Por quê? Sobrevirão dias difíceis. E aí ele continua dizendo no verso 2. Por que sobrevirão dias difíceis? Por quê? Vamos lá, irmãos, lendo juntos. Porque as vossas riquezas estão e as vossas roupagens comidas de traça. Ou seja, tudo isso que você está fazendo para si mesmo, você está se auto-vangloriando em si mesmo, você me abandonou, você me deixou de lado, você não me consultou, você não me colocou em primeiro plano na sua vida, então não adianta você ir e vir e fazer e acontecer, porque tudo isso vai acabar, porque isso não vale nada para você, porque se você não optou por mim, que sou o seu Deus, que quero te abençoar com todas as sortes de bênção, o que vai adiantar você fazer o que você está fazendo? Não vai servir de nada para você. Não vai servir. Assim, então, ele justifica essa condenação no verso 2 e 3, dizendo assim, o verso 3, o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes, ele está dizendo, tesouros acumulados nos últimos dias. Tudo isso só vai servir para a sua própria condenação. Portanto, eles estavam trabalhando, mas estavam defraudando as pessoas que trabalhavam para eles, no verso 4, na vida indulgente que eles levavam, gastando e gastando e gastando em si mesmo, verso 5, e na opressão que mantinha contra o justo. Por isso, Tiago diz àquelas pessoas, ficam firmes, o Senhor vai olhar por vocês, fiquem firmes, não desanimes diante dessas coisas que estão acontecendo com vocês. Então, Tiago, meus amados irmãos, prega essa mensagem de denúncia endereçada àquelas pessoas. A pergunta para nós hoje, será que esta mensagem de Tiago serve também para a nossa igreja? Serve para nós nos nossos dias atuais? Serve para o estilo de vida que nós temos levado ultimamente? Serve para nós, meus amados irmãos, aplicarmos essa palavra e tirarmos dela proveito para a nossa vida pessoal? Calvino, falando sobre esse texto, ele cita 2 propósitos principais nesse texto de 1 a 6, de Tiago 5, 1 a 6. Ele diz, em primeiro lugar, Tiago está escrevendo aos fiéis, no sentido de que eles, ouvindo sobre o miserável fim dos ricos, daqueles ricos que não temem a Deus, daqueles ricos que não se entregam em fazer a vontade de Deus, ele diz para eles assim, cuidado, porque o fim deles é um fim miserável, não invejem a sua fortuna, não invejem o que eles possuem, porque isso tudo só vai trazer grandes perdas para ele. Segundo também Calvino mostra nesse texto, meus amados irmãos, que sabendo eles que Deus será o vingador dos males que eles sofreram ou sofrerão, passam a dizer para eles assim, tenham calma e resignação. Ou seja, sejam fortalecidos, suporte, espere com paciência no Senhor. Não se desespere. Os dias são maus, os dias são difíceis. E aí Tiago começa dizendo assim, chorai, pranteai, lamentem, gritem, eu vou colocar palavras minhas agora, grifos meus, espernei o tanto que você quiser, não vai adiantar nada. Essas formas são sempre usadas, meus amados irmãos, para descrever a reação dos perversos quando chega o dia do Senhor. Não adianta espernear. A preocupação de Deus, meus amados irmãos, com os pobres durante toda a história da humanidade, torna-se sinônimo de justiça,
Deus é justo. Deus é justo. E Deus está vendo as necessidades do seu povo. Jesus, no Novo Testamento, cita os perigos das riquezas. Assim, então, em Mateus, no capítulo 19, no verso 23, ele cita, é mais fácil. O que é mais fácil? Passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Lucas também relata, meus amados irmãos, que Jesus fala sobre o perigo das riquezas no capítulo 6, verso 24 e 25, advertindo de que a consolação que eles tinham nesse mundo seria substituída por um lamento vindouro, por um terrível sofrimento, mas sempre atribuída ao mau uso dos seus recursos. Portanto, quando nós vimos a parábola do rico e de Lázaro, o rico vivia na sua ostentação. Lázaro, segundo o texto, vivia na sua mendicância, vivia na sua opressão. Homem simples, homem humilde, homem temente a Deus, homem que desejava comer das iguarias que caía da mesa do rico. O rico não estava nem aí para ele. Eu fico imaginando o rico entrando e saindo no seu portão e de carrão, e ali aquele pobre assentado às margens, e ele sequer se interessava ou sabia quem era Lázaro. Mas tinha alguém que conhecia Lázaro muito bem, e esse alguém era Deus. Portanto, morrem os dois, e a Bíblia nos diz que o rico foi para onde? O rico foi para onde? Para o inferno. Fala alto, com força, com coragem de dizer. Ele foi para onde? Por que ele foi para o inferno? Porque ele fazia mau uso dos recursos que Deus lhe concedeu. Agora, de lá do inferno, ele via Lázaro aonde? No seio de Abraão, gozando as benécias eternas. Portanto, é dito para nós aqui nessas palavras, tenha calma, tenha paciência, o nosso dia virá, o dia do Senhor virá, e eles vão pagar por isso, mas nós vamos receber o quê? As benécias dos céus, nós estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, meus amados irmãos, não podemos em nenhuma hipótese colocar o nosso coração nas coisas deste mundo, excluindo os tesouros celestiais, colocando as prioridades da nossa vida nas coisas desse mundo, deixando de lado as coisas celestiais, porque a Bíblia nos diz com todas as letras e palavras, onde estiver o teu olho, onde estiver o teu coração, o teu tesouro, aquilo que é mais precioso para você, ali vai estar o teu coração. E aonde está o teu coração neste momento? Nas coisas celestiais, nas coisas de Deus, nas coisas eternas, nas coisas dos céus? Ou nas coisas desta vida? É isso que nós precisamos atentar. Portanto, Lucas registra as palavras de Jesus dizendo, vendei, Lucas 12, verso 33, vendei os vossos bens e da esmola fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão e nem a traça consome. A crença, meus amados irmãos, que dominavam os cristãos do Novo Testamento, é que eles estavam vivendo os últimos dias, e isso era fato, quando nós lemos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, verso 17. Os últimos dias, que nós também deveríamos reconhecer, como graça de Deus sobre nós já demonstrada, e no vindouro, também sabemos que o julgamento de Deus virá. Portanto, esse texto deve servir para nós de um grande incentivo, para nós nos preocuparmos com os bens que estamos entesourando nesta vida. Para que eles servirão? Esta é a preocupação de Tiago, é que eles estão defraudando os pobres, eles estão tirando dos humildes, dos seus trabalhadores, eles estão ficando cada vez mais ricos, não é assim? Os ricos ficam cada vez mais ricos, cada vez mais avarentos, não é assim? E então, essa circunstância retratada por Tiago são bastante reais também nos nossos dias. Os grandes latifundiários engolindo os pequenos produtores,
obrigando-os a vender as suas propriedades, vender a sua produção a preço que eles querem pagar, colocando em risco a sua própria subsistência, ou a subsistência deles. Ainda esses dias estava ouvindo alguém falar que um rico chegou para comprar a sua propriedade, e queria comprar a sua propriedade, ofereceu um bom valor na sua propriedade, e ele dizia, mas eu não posso vender, é herança, é lembrança, tenho alta estimação por esse lugar, porque esse lugar aqui me relembra meus antepassados, relembra minha família, aqui meu povo que está lá em São Paulo vem passear todo ano nas férias, e fica aqui, e a gente se diverte, e aí tudo bem, ele foi embora, mas ele foi comprando as terras em volta, todas as terras em volta, e aquele homem ficou cercado no meio, ilhado pelo grande latifundiário, até um dia que ele não tinha mais o que fazer. E aí foi oferecer a sua propriedade. E ele disse, agora eu vou pagar o preço que eu quiser, porque você não vende para ninguém, ninguém vai comprar a sua terra. Só eu posso comprar a sua terra, porque eu já te cerquei de todos os lados. Pode comprar, pode ficar com tudo aí, porque eu tenho um galardão no céu. Assim então, meus amados irmãos, Deus disse a Caim, o sangue do teu irmão clama. Assim, essa opressão dos últimos dias tem sido o clamor do povo brasileiro. Aquilo que estão fazendo as ocultas e em segredo de denúncia. Não está oculto ao Senhor dos Exércitos, porque em Provérbios 15, no verso 3, diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Tiago ainda reforça, meus amados irmãos, nos versos 5 e 6, a condenação e uma severa acusação. Ele diz, tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça nenhuma resistência. Assim então, meus amados irmãos, a busca por uma vida luxuosa, egoísta, despreocupada com as necessidades dos outros, pode te levar à morte eterna. Diz Tiago, vocês têm vivido regaladamente sobre a terra, vivido nos prazeres, tende engordado os vossos corações em dia de matança. Isso equivale, meus amados irmãos, a dizer, a qualquer tempo em que o ser humano esteja sofrendo injustiça, e não podem resistir ou praticar a retaliação, ou não pode revidar, é isso que ele está dizendo, já que eu não posso revidar, que eu tenho que me encolher, que eu tenho que sofrer a injustiça, eu tenho que colocar sempre a minha causa nas mãos daquele que pode todas as coisas. Deus está nos assistindo. Deus está assistindo tudo, Deus está vendo tudo que está acontecendo conosco, mas Ele também diz na sua palavra, o machado está posto na raiz. O machado está posto na raiz. Todas as árvores boas que produzem bons frutos será podada para que produza mais fruto ainda, mas a árvore má que produz frutos maus será cortada e lançada no fogo, a saber, o inferno, que é para onde essas pessoas vão. Jesus disse em João 15, verso 5, sem mim, nada podeis fazer. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos ensine a viver os nossos dias em sabedoria, que Deus ensine-nos a viver os nossos dias em obediência santa à sua santa palavra e também aos seus preceitos. Que Cristo reine soberanamente em nossos corações e em nossa mente, nos tornando, meus amados irmãos, crentes parecidos com Cristo. Crentes humildes, crentes dóceis, crentes que sejam respeitosos, crentes que sejam acolhedores, crentes empáticos, sabe sentir a dor do outro, que tenha simpatia pela dor do outro, pelo problema do outro. Assim então, parecido com aquilo que Cristo fazia, assim também façamos nós todos os dias da nossa vida, porque o Senhor vem vencendo, o Senhor vem
com a sua força total, e Ele há de separar os bons dos ruins, Ele há de separar os justos dos injustos. E por isso nós devemos louvar sempre o Senhor com aquele hino 147, vencendo, vem Jesus. Hoje você pode se sentir um perdedor. Hoje você pode se sentir até mesmo um caluniado. Hoje você pode se sentir até mesmo alguém rejeitada. Você pode sentir alguém enfraquecida. Você pode sentir alguém que foi tomar o seu lugar. Deram para outro. Confia no Senhor. Espera com paciência no Senhor. Tem de bom ânimo, diz o Senhor na sua palavra. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Quando a alma sequiosa chega à voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo, vem Jesus. Cantemos, meus amados irmãos, esse hino e encerrando assim o nosso culto dessa noite.